Fala pessoal, meu nome é Marco Augusto Seabra, estou para mais uma videoaula aqui. Hoje a gente vai falar sobre Quarkus, mas com uma integração aí com a persistência com MongoDB, tá? E a gente vai utilizar essa persistência, o Panache, né? Que é um framework aí de persistência de dados que está integrado aí com o Quarkus, tá bom? E se você não segue meu canal, clica no sininho aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente vai para mais uma videoaula, beleza? E para essa aula, né, a gente vai precisar aí, utilizar o VS Code, né, ou alguma ferramenta de desenvolvimento, como Eclipse, né, ou outra ferramenta aí que você tenha, né, mais afinidade. A gente também vai precisar ter instalado na nossa máquina o Java 11 ou Java 17 para a gente conseguir rodar o Quarkus, né, testar, fazer os testes ali. A gente também está dando sequência aqui ao Postman, né, continua utilizando o Postman para chamar, fazer os request client ali para a nossa API, tá bom? A gente vai precisar ter o Docker instalado, tá, também. Lembrando que na primeira aula eu lancei uma primeira aula aí do Docker, tá? Tá lá no meu canal, dê uma olhada aí, aula 1 de introdução, que já mostra como é que sobe, no caso Mongo, como é que starta ele, alguns comandos básicos, mas eu também vou falar nessa aula aqui como é que a gente vai fazer isso, tá? E também a gente vai precisar do MongoDB Compass, que na verdade é uma ferramenta de conexão ao Mongo ali, né? Uma ferramenta onde eu consigo fazer as minhas queries, né? Consigo recuperar informações ali do Mongo, ver as minhas collections, né? E tudo mais, tá bom? Então a gente vai precisar dessa estrutura aí como pré-requisito para a nossa aula, beleza? Além do Mongo, da lib do Mongo, duas bibliotecas. Uma que é para injetar ali a parte de get set, que é o Lombok, e outra para ele fazer o mapper do DTO, tá bom? Então eu vou pegar aqui a lib que a gente vai utilizar para o Mongo, que é essa aqui. Basicamente essa dependência aqui. Então aqui a gente tem o hash, a parte do hash do OpenAPI. A gente já tem o Lombok aqui, que eu já tinha incluído, né? E a gente vai incluir também o MapStruct. Talvez a gente nem utilize o MapStruct agora, mas eu já vou deixar ele aqui. Então, vou adicionar aqui, ó, Quarkus, Mongo, DB, Panache. Essa é uma lib que a gente vai precisar. Outra lib que eu já vou incluir aqui, como eu falei, é a parte do MapStruct, que faz o parse aí do nosso objeto, né? Ele vai fazer lá, vai fazer um depara, e essa lib também ela é bem útil para a gente aqui, tá bom? Então tá aí, beleza. Então a gente tem aí a configuração já feita, né? Eu coloquei também a versão do MapStruct. E agora, o que a gente precisa fazer? Deixa eu pensar aqui. A gente pode ir para o nosso objeto, né? Nosso objeto ele já estava aqui com algumas configurações aqui do Lombok, né? Agora a gente vai ter que adicionar uma tag aqui para ele reconhecer o objeto ali do Mongo, né? Deixa eu pegar aqui a configuração que eu não tenho de cabeça. Tá aqui, Mongo Entity. Mongo. Esse ele vai pegar. Mongo Entity. Aí vai ter que ter um valor aqui no collection. E a gente vai dar um nome para essa collection, que vai ser no caso suco, tá? Então ele já vai pegar aí. Uma outra coisa que a gente tem que definir agora é o seguinte: a gente vai ter que estender um panache. Vamos utilizar o reactive panache Mongo Entity. Repara que aqui tem duas opções. Tem o Mongo Entity e tem o Mongo Entity Base. O Mongo Entity, a gente não vai se preocupar com o ID. Ele vai criar um ID lá por ele
E o Mongo Entity Base, a gente pode definir o ID. No nosso caso aqui, eu vou escolher o Mongo Entity, tá? E não vou me preocupar. Eu vou implementar também serializable pra gente... E vou remover esse cara aqui, que não vai fazer mais sentido no nosso ID. Beleza? Então, eu estou aqui com a minha classe Mongo Entity certinha. A gente não vai precisar mais disso. Deixa eu pensar aqui. Beleza. Não vai precisar mais disso. Vamos fazer um aqui. Eu vou comentar o resto aqui para a gente não ter que tratar todos os problemas. Então, eu vou só fazer aqui o primeiro. Então, aqui a gente não vai precisar mais disso. E aqui tem um detalhe, né? Olha como é que fica simples a nossa vida. Suco. Ponto. Find. All. Vai ser o que eu vou retornar. Então, vou botar esse cara aqui. Eu não vou precisar desse cara aqui. Suco.findAll. Pronto. Só que aqui eu estou retornando. Sim. Esse aqui a gente pode utilizar a implementação do Mutiny, né? Que a gente vai pegar aqui, ó. Sim. Eu vou pegar o primeiro resultado. List. Vou pegar aqui item. Vou transformar para ele poder devolver um response. Tá? Então ele vai vir aqui. Eu vou pegar esse aqui. Então aqui vai ser um suco. Aqui, ó. Isso. Aí eu vou passar aqui. S. Isso. Pronto. E aí eu posso tratar aqui failure ponto recovery with a gente pega aqui, ó. Tirar as outras coisas. Depois a gente importa de novo, não tem problema. Aí o que ele vai falar aqui? Ele vai falar, cara, você está tentando retornar um objeto que não é do tipo response. Por quê? Porque esse cara aqui, ele devolve um uni de response. E aí, a gente importa aqui, vamos ver se agora funciona. Response, o que ele está retornando? Sim. Pronto. Beleza. Agora vamos fazer um teste, né? Vamos chamar nossa API de sucos para ver se ele vai retornar. Uma coisa importante. A gente não tem nada configurado aqui, não tem banco startado. Como é que a gente vai acessar esse banco, né? Então a gente precisa da configuração aqui do banco, que está aqui. Vou pegar
aqui, ó. Aqui. A gente vai definir um usuário e senha, né? Os pontos admin. Localhost, 2.27017. E aqui a gente vai definir uma collection padrão. A gente vai definir uma collection padrão, que vai ser suco. Beleza? É um database, na verdade, não é uma collection, tá, gente? Falei besteira. Mas o que? Basicamente é isso. Bem, o que a gente precisa agora? A gente precisa subir o nosso Mongo, né? A gente vai ter que startar o nosso Mongo com esse usuário, essa senha, né? Para a gente ter acesso a ele e conseguir aqui subir o nosso projeto, rodar aqui o nosso projeto, tá? Para a gente fazer isso, tem uma videoaula que eu postei do Docker. A gente vai subir daquele jeito o Mongo aqui, via comando, tá? A gente vai rodar um comando aqui e vai startar um Mongo para a gente conseguir acessar ele via Docker, tá bom? Beleza. Eu vou colocar aqui. Então, a gente está na aula 3, né? Vou incluir aqui no nosso README, aula 3. Checkout, aula 3. Beleza. E vou colocar o nosso comando aqui, ó. Start do doc. Beleza. Eu vou dar um nome aqui diferente, né? Mongo suco. Ficou estranho. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum serviço rodando. Não tem, então vou startar esse cara aqui. Vou ligar aqui. Ele tá funcionando. Então, beleza. Eu configurei a parte da connection string do Mongo, tá? E agora a gente vai tentar fazer uma chamada aqui. Eu startei a aplicação e vou colocar aqui no nosso Postman, tá? Pra gente ver se ele vai conseguir se conectar lá. Então tá aqui. A gente vai chamar v1 sucos, tá? Beleza, ele bateu lá. Retornou vazio, porque a gente não tem nenhum registro cadastrado. Bem, pessoal, então depois de implementar aqui o Find All, né? A gente foi e verificou aqui o retorno, né? O Get by ID, tá? Então a gente está passando um ID aqui. E basicamente é um método igual a esse aqui, a gente só está fazendo um Find by ID, né? No post aqui, eu peguei o objeto que eu estou recebendo, que é do tipo suco, estou fazendo persist e um item eu estou transformando bem parecido, só fica ligado aqui no retorno do status que é created, tá? Beleza. Aí tem o put, que basicamente ele vai pegar, vai recuperar também o objeto desse jeito aqui, vai receber aqui, e esse objeto aqui ele vai setar os valores, vai persistir ou atualizar e vai retornar esse objeto aqui. Bem parecido vai ser o parcial, né, o patch aqui, que vai fazer também uma atualização ou vai persistir o dado. E o delete aqui, que também ele vai lá, vai fazer um find by ID, vai transformar o objeto e vai remover, tá? Aqui, então, só para relembrar, a gente pegou lá, tem a collection do Mongo, e aqui as propriedades, tá lá, ó, localhost, eu estou configurado no Mongo aqui,
E vamos testar agora para ver se a gente consegue rodar. Eu vou startar aqui para pegar a configuração. Então, pessoal, a gente vai persistir aqui um suco, vai salvar um suco lá no Mongo. Beleza? Tá lá. Persistimos o primeiro suco. Agora a gente pode... Primeiro, vamos tentar ver se vai listar aqui no Get All. Beleza. Listou aqui o nosso suco. E vamos tentar pegar pelo Get by ID, certo? Vou passar aqui o ID. Beleza, recuperou. Agora vamos testar se o nosso update está funcionando, tá? Vou botar o ID aqui e vou passar aqui o ID novo que a gente incorporou do Mongo. Beleza. Vamos garantir se ele persistiu? Get by ID. Tá lá, de tangerina, show. Agora vamos ir no nosso patch, né? Que a gente atualiza o nosso objeto de forma parcial. Tá lá. Show. Vamos ver se ele persistiu lá, ó. Vamos recuperar pelo ID. Tá lá, de uva, ó, tangerina, e aqui a gente botou uva lá. E agora a gente vai testar o delete, certo? Eu vou passar o ID. Antes de remover, eu vou mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Lá no nosso Mongo Compass, a gente viu que não tinha nada aqui. Agora que a gente já tem um dado persistido lá, ó, se eu vier aqui, repara que ele criou esse database aqui de forma dinâmica. E ele criou uma collection suco, que é o nosso objeto que a gente anotou lá. E aqui tem um objeto tangerina com os dados que a gente recuperou. Olha que legal. Com o Object ID aqui, ó, com tudo estruturado já certinho. Certo? Agora a gente vai lá, vai remover esse cara lá pelo nosso Postman para ver isso. Então peguei o ID dele, coloquei aqui e vou fazer o delete. Beleza, sucesso. Vamos voltar lá para o nosso Compass para ver se a gente conseguiu excluir mesmo. Se eu der um refresh aqui, ó, load data, olha lá, apagou. Se a gente voltar agora lá para o nosso Postman, também dá para ver. Vamos lá para o nosso Postman. Se eu vier aqui, ó, Get by ID, não tem ninguém, ó. Beleza? Então era isso. Eu vou colocar esse código aqui nessa aula, tá? Na aula 3 do Quarkus. Vou colocar as referências também, tá bom? E a gente vai se falando aí, se vê na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, que a gente vai fazer, tem um cronograma bem interessante aí de aulas sobre Quarkus e sobre outros temas.